Introdução ao livro de Romanos. Autoria. Desde os primórdios da Igreja, a Epístola aos Romanos é aceita unanimemente como sendo de autoria do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 1, versículo 1, versículo 5. Esta carta contém várias referências históricas que coincidem com fatos conhecidos da vida do grande apóstolo de Cristo e é considerada por muitos teólogos a mais importante obra da Bíblia. O seu conteúdo é bem característico ao estilo de Paulo, o que é notório ao compará-lo com outros de suas cartas sagradas. Propósitos. Logo depois de cumprimentar os irmãos da igreja em Roma, destinatários diretos das orientações da missiva, o apóstolo Paulo, com sua típica saudação acompanhada de ação de graças, fazendo uso da autoridade do Antigo Testamento, Abacuque 2,4, apresenta o tema central de sua carta. A justificação vem pela fé em Jesus Cristo, Messias. Assim, mais formal que as demais epístolas de Paulo, a carta aos Romanos apresenta de maneira profunda e sistemática a doutrina da justificação pela fé e seus desdobramentos. Paulo escreve para uma igreja a qual não havia fundado, nem nunca estivera antes, embora lá tivesse alguns amigos chegados. Além disso, a igreja, que era predominantemente gentílica, estava agindo de forma intolerante contra os judeus cristãos que se sentiam constrangidos a obedecer às regras alimentares e datas cerimoniais da tradição religiosa judaica. Romanos capítulo 14, do versículo 1 ao 6. A base dos argumentos de Paulo é a longânime, infalível e eterna justiça de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16, versículo 17. A partir dessa constatação, seguem-se várias abordagens doutrinais fundamentais. A revelação natural, Romanos capítulo 1, do versículo 19 ao 20. A universalidade do pecado, Romanos capítulo 3, do versículo 9 ao 20. A plenitude da graça divina na justificação de todo ser humano, Romanos 3, 24. Mediante o sacrifício expiatório de Jesus, Romanos 3, 25. Por meio da fé, capítulo 4. A questão do pecado original, capítulo 5, do versículo 12 ao 20. A união com Cristo, capítulo 6. A eleição e rejeição de Israel, capítulo 9 até o capítulo 11. O uso dos dons espirituais, capítulo 12, do versículo 3 ao 9. E o respeito às autoridades, Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao 7. É importante notar que Paulo escreveu aos Romanos também com a visão de preparar o caminho para sua iminente viagem a Roma e para a missão que ainda pretendia realizar na Espanha. Romanos capítulo 1, do versículo 10 ao 15. Romanos capítulo 15, do versículo 22 ao versículo 29. Data da primeira publicação. Foi durante a primavera do ano 57 depois de Cristo, que o apóstolo Paulo concluiu seu trabalho, seu tratado doutrinário aos Romanos. Romanos capítulo 15, do versículo 25 ao 27, Romanos capítulo 16, versículo 1, versículo 2. Nesta ocasião, ele estava em Corinto, preparando-se para viajar, transportando o dinheiro ofertado por algumas igrejas e vários cristãos aos irmãos empobrecidos e necessitados, membros da igreja em Jerusalém. É provável que Paulo estivesse mais precisamente em Cencreia, cidade retirada a cerca de 9 quilômetros de Corinto. Gaio, seu anfitrião, e seus amigos Erasto, tesoureiro da cidade, e Quarto eram naturais de Corinto, e Febe, fiel discípula e cooperadora, vivia e ministrava em Cencreia. Atos capítulo 16, versículo 1, versículo 23, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20.
Esboço geral de Romanos 1. Saudação ministerial com ações de graças. Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao 15. 2. Tema central, justificação por meio da fé em Cristo Messias. Romanos capítulo 1, versículo 16, versículo 17. 3. A raça humana é naturalmente ímpia e precisa de Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 3, versículo 20. A. Gentios, todos os que não nasceram judeus. Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 32. B. Judeus, todos nascidos de famílias judaicas. Romanos capítulo 2, do versículo 1 até o capítulo 3, versículo 8. C. Conclusão, todas as pessoas da terra pecaram. Romanos capítulo 3, do versículo 9 ao 20. 4. Resumo do plano de Deus para a salvação de cada pessoa da terra. Romanos capítulo 3, do versículo 21 ao 31. 5. A história da vida de Abraão confirma a justificação. Romanos capítulo 4, do versículo 1 ao 25. 6. Os grandes resultados da justificação. Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao 21. 7. Justiça outorgada. Livres do pecado para a santificação. Romanos capítulo 6, versículo 1 até Romanos capítulo 8, versículo 39. A. Livres do domínio do pecado, capítulo 6. B. Livres da condenação universal do pecado, capítulo 7. C. Livres para viver no poder do Espírito de Cristo, capítulo 8. 8. A rejeição de Israel como o juízo de Deus, capítulos 9 até o 11. A. Deus é soberano e longânimo ao aplicar a justiça, Romanos capítulo 9, do versículo 1 ao 29. B. Os motivos que levaram à rejeição de Israel, Romanos capítulo 9, versículo 30, até Romanos capítulo 10, versículo 21. C. A rejeição é um castigo específico e temporário, capítulos 11. 9. Os justificados devem praticar a justiça, Romanos capítulo 12, do versículo 1 até o capítulo 15, versículo 13. A. Entre si na igreja, que é o corpo de Cristo, capítulo 12. B. Para com os de fora no mundo, testemunhando, capítulo 13. C. Convivendo com cristãos maduros e imaturos, Romanos capítulo 14, do versículo 1 até Romanos capítulo 15, versículo 13. 10. Conclusão desta carta doutrinária, Romanos capítulo 15, do versículo 14 ao 33. 11. Saudações pessoais do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 16, do versículo 1 ao 16. 12. Exortação final e bênção apostólica, Romanos capítulo 16, do versículo 17 ao versículo 27.